Bem, amigos, é muita alegria, amigos internautas, que nós estamos iniciando mais um estudo do livro Viagem Espírita em 1862. Nós ainda estamos, eu estou com um probleminha técnico com o StreamYard, que é o site que eu uso para fazer as transmissões ao vivo. Então, esse estudo, nós estamos fazendo ele hoje, é dia 4 de abril, né? São 18 horas e 46 minutos, mas ele vai ao ar só amanhã de manhã, né? Porque precisa com um tempo que demora, né, até liberar a gravação, então amanhã eu disponibilizo. Eu peço paciência aí para os internautas até a gente resolver o nosso problema com a transmissão aí, tá bom? Ao vivo. Gente, agora vamos desligar os nossos microfones, tá bom? Para não ter nenhum problema de... A Zilda sempre pode deixar, Zilda. Você vai estar lendo para nós, né? Vamos pedir, então, para a Marisa Altina fazer a prece para nós. Faço, com muito carinho. Então, mais uma vez, em agradecimento a Jesus por essa oportunidade, aos amigos espirituais que sempre nos acompanham, por esse momento de estudo, por esse momento de aprendizado. Que o Divino Mestre possa estar em cada um de nós, nos nossos corações, para que possamos colocar todas essas lições ao qual nosso irmão maior, Allan Kardec, nos passou. Que estejamos unidos em pensamento, unidos ao nosso Pai, para que se dê com toda harmonia, com todo amor e com muito carinho. Que assim seja. Adolfo, está desligado o seu microfone. Só eu mesmo, viu? É falta de hábito. Mas vamos então dar sequência aos nossos estudos. Lembrando a todos, nós estamos estudando... Vou ver minha colinha aqui. Parece que eu não salvei. Não salvei. Tá. Mas é o item 5, né? O livro é Viagem Espírita, 1862, né? E é o item 5. Fico devendo o nome do capítulo, mas eu deixo na descrição do vídeo, tá? Então, vamos compartilhar a tela. Eu procurei deixar as letras bem assim, daquele jeito, viu, Lucélia? Para facilitar a nossa leitura. Acho mais que isso eu não vou conseguir, não, viu? Eu peço um pouco de paciência. Aí. Ok. Não, peraí. Aqui está no modo tela cheia, mas eu não vou poder usar esse modo, não. Deixa eu mudar aqui. São pequenos ajustes que a gente tem que ir fazendo, viu, gente? Só para ficar maior aqui o texto na tela, tá? É isso que importa para nós. Bom, então vamos lá. O item 5, né? E, Zilda, você pode fazer a leitura para nós? Começa agora. Faço. Vamos lá. Se a crítica não impediu o espiritismo de caminhar, seu progresso não teria sido ainda mais rápido se ele tivesse aguardado o silêncio? Caminhar mais depressa seria coisa difícil. Creio, ao contrário, que teria progredido menos, pois a crítica foi o seu maior propagandista, avançando, apesar dos ataques, ele provou sua própria força, pois caminhou apoiando-se apenas em si mesmo, e não tendo por arma senão a força da ideia. O soldado que alcança o cume do reduto através de uma saraivada de balas não tem mais mérito do que aquele diante do qual
o inimigo abrisse fileiras para o deixar passar? Como sua opinião, os adversários do Espiritismo deram-lhe o prestígio da luta e da vitória. Olha, gente, vejam vocês. Que tesouro esse aqui, ó. É um verdadeiro tesouro, tá? Olha a pergunta. Se a crítica, né, as críticas que eram feitas ao Espiritismo, elas não atrapalharam o seu progresso. Então, se não houvesse críticas, ele teria avançado mais, não é? Olha, a pergunta é muito boa, né? Aí vem a resposta de Kardec. Ele fala assim, ó, que isso seria muito difícil, porque o Espiritismo ele progrediu em grande medida, né, em larga escala, por conta das críticas que ele sofria. Por quê? Porque a cada nova crítica, ele se mostrava o quê? Forte, convicto. Ele tinha respostas às perguntas, às indagações, aos questionamentos, às provocações. Então, quando a gente está diante de uma revelação que é sólida, no caso da revelação espírita, então as críticas, elas são instrumento de sua divulgação. Por quê? Porque o conteúdo é bom, tem subsistência, entendeu? Agora, se não tivesse, aí coitadinho do Espiritismo. Não é? Então, ele foi vencendo, e ele só tinha o quê? As ideias, os conceitos. Né? É isso que o Espiritismo tinha. Porque ele não era uma doutrina, assim, de uma classe social ou de classes sociais que dominavam, né? Quer dizer, não era assim, uma doutrina de poderosos, muito embora havia muitos espíritas que tinham posses, que tinham riquezas, né? Mas ele se desenvolveu, foi junto ao povo, né? Ele começou ali na academia, entre os estudiosos, pesquisadores, mas esses nem sempre são ricos, na acepção capitalista da palavra. Mas eles têm um poder, que é o conhecimento. Né? E até nos dias de hoje, né, não só os professores, mas os profissionais, de um modo geral, de todas as áreas do conhecimento, seja na química, na física, na história, na biologia, né, em letras, né, nas ciências médicas, em todas as áreas do conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder. Mas quem também tem o dinheiro também tem o poder. São poderes diferentes. A sociedade reconhece o poder que os acadêmicos têm. Ela reconhece esse poder. Ainda que, de vez em quando, ela coloque esse poder em dúvidas. Como recentemente, não é? Diante de uma pandemia e muitas pessoas sem tomar vacina. Né? Porque quem estava recomendando que as pessoas deviam tomar vacina? Não era o advogado que estava recomendando, não era o professor que estava recomendando, não era o poeta, né? Ou músico, ou o químico, né? Ou o engenheiro. Não, quem estava recomendando era o médico, que é quem estuda essa parte. Não é? Então, é o acadêmico que mais conhece. E dentro da medicina, não é qualquer área, não. São médicos que vão estudar sobre a influência dos vírus. Então, não é qualquer influência. Né? E, infelizmente, na época da pandemia, muitas pessoas preferiram seguir uma outra ideia, não é? Que não vinha de pesquisadores, né? E que, infelizmente, muitos, inclusive, morreram por falta de vacina. Bom, mas a gente não está aqui para falar sobre isso. Né? O que nós estamos dizendo é que o conhecimento ele também traz poder.
Então, seja um professor, um médico, um engenheiro, né? Um físico, um matemático. Porque quando a coisa entra para a área desse profissional, ninguém sabe melhor do que ele, dentro da sua área de conhecimento, né? Então, ele tem poder. Agora, o dinheiro tem outro poder. E a força das armas, né, também tem poder. Então, são 3 tipos de poder, né? O poder do conhecimento, o poder intelectual, né? O poder financeiro, né? O econômico e o poder das armas. São 3 tipos de poder, né? Mas, voltando aqui para o texto. Então, o Espiritismo, apesar das críticas, aliás, não apesar das críticas, graças às críticas, é que ele rapidamente ele se desenvolveu e se consolidou. Então, quando a gente tem um conhecimento científico, e a gente volta à questão do poder, forte, né, que tem o quê? Lógica, né, que foi testado cientificamente, que foi comprovado, ele pode ser criticado à vontade. Mas, no final das contas, ele vai ser reconhecido. A questão das vacinas, por exemplo, né? Houve uma melhora significativa depois que nós tomamos a segunda ou terceira dose, né? Mais a terceira dose. Aí, a partir do momento que estava todo mundo já vacinado com a terceira dose, as pessoas pararam de internar para morrer no hospital, para ficar agonizando. Infelizmente era assim, né? Na época da pandemia. Um ex-querido nosso que internava no hospital, a gente não sabia se ver novamente, encarnado ou encarnada. E muitos partiram e nós não pudemos despedir como gostaríamos, né? Nem mesmo fazer um funeral, né? Então, até nesse sentido, né? Até essa ideia de funeral hoje já mudou. Porque antes, eu lembro quando eu era menino, eram 24 horas. Era na casa da família. Vocês sabem disso, né, gente? Quem está aqui comigo aqui na sala virtual do Luz e Amor sabe o que eu estou falando, né? Agora, tem muita gente nova que não sabe o que é isso. Na casa da pessoa está lá o velório. O corpo na sala, né? Vocês estão lembrados disso, né, gente? Não era assim? Era, na minha época era. E 24 horas. Agora não. Agora são o quê? 4 horas, 3 horas, não é? E pronto. E às vezes está marcado do corpo chegar a tal horário lá no velório, não chega, atrasa. Aí não fica 4 horas. Porque depois daquele horário, já está programado que vai chegar um outro corpo para ser velado ali. Então você tem que levar naquele horário, né? Então, às vezes não fica nem as 4 horas, conforme estava programado. Quer dizer, a gente vai mudando, né, com essas coisas, a gente vai mudando os nossos conceitos, né? Vai mudando os nossos conceitos. Vamos continuar? Tem algum comentário aí da Lucélia? Acho que não, né? Zilda, você está me ouvindo? Vamos continuar? Não, não tem não, Adolfo. Tá, então vamos continuar, por favor. Tá. Bom, acho que você não mudou ainda, né? Ah, não? Desculpa, querida. Acho que não. Desculpa. Esse item foi pequeno, tá vendo? Foi. Ah, lá, eu não estava lembrando o nome do título do capítulo. Ó. É Instruções Particulares dadas aos grupos em resposta a algumas questões propostas. Esse é o nome do capítulo que nós estamos estudando. Tá? Tá. E agora é o item 6. Ó. Beleza, hein? Ó, a gente vai acompanhando. Ó. Depois vai seguindo, ó, vai até o 11. Ó. Até na metade. Ó. Item 6. Tem alguns itens que são assim mesmo, pequenos, sabe? Uhum.
Vamos ver se abriu ele. Parece que não. Ah, abriu. Abriu sim. Abriu. Isso. Item 6. Vamos lá. Há uma coisa ainda mais prejudicial ao espiritismo do que os ataques apaixonados dos seus inimigos. É o que publicaram. Em seu nome, seus pretensos adeptos, certas publicações são realmente lamentáveis, porque não pode dar o espiritismo senão uma ideia falsa e expô-lo ao ridículo. E de se perguntar por que Deus permite essas coisas e não esclarece todos os homens de igual modo? Haverá algum meio de se remediar esse inconveniente que nos parece um dos maiores escolhos da doutrina? Bom, gente, nessa pergunta aqui, essa pergunta está super atual. Que gracinha, viu? Nada como estudar livros, né, conversando com Allan Kardec. Porque, veja, que é na época de Kardec, 1862, não é? E aqui são vários grupos que fizeram perguntas para ele. E ele não respondeu essas perguntas todas de uma única vez. Ele foi respondendo aos poucos. Só que ele foi juntando essas perguntas e organizou isso em forma de livro, tá? Então, veja, aqui tem um grupo falando assim, ó, além dos ataques dos inimigos, né, tem outra coisa que nos preocupa. Certas publicações lamentáveis de espíritas. Quer dizer, espíritas lutando contra o patrimônio. Espíritas falando o quê? Passando uma imagem errada, falsa, distorcida do espiritismo. Parece que está acontecendo nos dias de hoje, não está não, gente? Hã? Porque nos dias de hoje, na pior das hipóteses, na pior, o movimento espírita está dividido. E nós não vamos aqui ficar levantando bandeira, porque se a gente levanta uma bandeira, a gente só joga o quê? Fogo a gente joga fogo, né? Ao invés de apagar, né, a gente aumenta o incêndio. Porque não é a nossa opinião pessoal que é o mais importante, ou as nossas opiniões pessoais. Muito embora nós temos o direito de ter opinião pessoal sobre tudo. Nós temos esse direito, tá? Mas uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que nos ensina os espíritos. Uma coisa é a doutrina espírita, outra coisa são as minhas opiniões pessoais. A gente tem que separar o joio do trigo, tá? Tem que separar o joio do trigo. Então vamos imaginar essa pergunta aqui, né? Que foi feita na época de Kardec, e vamos transferir para os dias de hoje. Ué, mas em certas publicações de espíritas que são lamentáveis, e certas declarações de espíritas que são lamentáveis, né? Será que não tem um jeito de impedir isso? Já que a doutrina espírita fala da lei de Deus, será que o nosso pai não tinha que dar um jeito de, né, acabar com tudo isso daí? Mas a pergunta é muito pertinente, né? Allan Kardec respondeu para a época dele, mas eu tenho certeza que a resposta é atual. Ou se não for atual, a gente pode extrair muita coisa boa dela. Então vamos à resposta? Esta questão é grave e exige algumas explicações. Para começar, eu diria que não há uma única ideia, sobretudo quando tem certa importância, que não a encontre obstáculos. O próprio cristianismo não foi ferido na pessoa de seu chefe, como impostor, e na de seus apóstolos. Aí está perguntando. É mesmo, entre os seus propagadores não havia criaturas terríveis. Por que, então, o espiritismo seria o privilegiado? Olha o tanto de perguntas que Allan Kardec está fazendo na resposta. Ele reconhece. A questão é grave. O que é grave? Aqueles que colocam ideias pessoais
em nome do espiritismo. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Tá? Isso não pode acontecer. Isso é um ponto. Né? Agora, ele pega e fala assim, ó, que toda ideia, né, toda ideia importante, né, ela sofre esse tipo de coisa. E olha só que ele vai comparar com o cristianismo. Ou seja, com tudo aquilo que Jesus ensinou. Será que Deus, nosso Pai, também não poderia evitar os erros aí do cristianismo? Erros nossos, inclusive, que praticamos naquela época. Eu falo nossos, mas nem todo mundo, né? Mas tem muita gente culpada do cartório, com certeza. Né? Então, olha lá, falando que Jesus foi tratado como impostor. Né? Olha só, impostor. A perseguição aos seus seguidores, seus apóstolos, que, com exceção de João, todos morreram, foram, sofreram pena de morte. Né? Todos sofreram pena de morte, os discípulos de Jesus, com exceção de João. João foi o único apóstolo que teve uma morte natural, mas no presídio, né? Mas não foi pena de morte. Né? Então, e falando que mesmo entre os cristãos, que haviam criaturas terríveis. Por que isso é diferente com o espiritismo? Então, não é diferente. Né? Tem um texto de Kardec em Obras Póstumas que ele fala assim, ó, o maior adversário do espiritismo são os espíritas. Por quê? Porque a gente fica colocando as nossas ansiedades, os nossos sonhos, os nossos devaneios, como se fosse doutrina espírita. E não é. Né? E não é. Aí continua Kardec. O que ele fala mesmo, Zilda? Por favor. Em seguida, eu observaria que os que encarais como um mal é, sem sombra dúvida, um bem. Para compreender, não basta olhar o presente, basta, sobretudo, o futuro. A humanidade é afligida por muitos males que ocorrem e que têm sua fonte no orgulho e no egoísmo. Esperais curá-la instantaneamente? Acreditais que essas paixões que reinam soberanamente sobre ela se deixarão destronar facilmente? Não, elas erguem a cabeça para morder os que vêm perturbar a sua tranquilidade. Tal é, não duvideis, a causa certas oposições. A moral do Espiritismo não convém a todo mundo, não ousando atacá-lo, ataca sua fonte. Olha só que final, hein? A moral do espiritismo não convém a todos. E qual que é a moral do espiritismo, gente? Se não o amor ao próximo, se não o amor a Deus. Essa é a moral do espiritismo. Que ele é o cristianismo redivivo. Então não é assim, Jesus ensinou uma coisa, o espiritismo outra. Não. É claro que o espiritismo trouxe novas revelações. Porque o homem que vivia no século I, ele tinha um conhecimento muito limitado perto do homem que vivia no século XVIII. Século XIX, perdão. Século XIX. Né? Então, são 18 séculos de diferença entre um homem e outro. Né? Então, o Espiritismo trouxe o quê? Novas revelações? Sim, ele trouxe. Mas ele não mudou uma vírgula, não mudou uma vírgula do ensinamento de Jesus. O Espiritismo não mudou o ensinamento de Jesus. Ele não disse em nenhum momento que Jesus estava ultrapassado. Não disse. Muito ao contrário. O Espiritismo veio reafirmar o Evangelho do Mestre. O Espiritismo veio reafirmar o Evangelho, dizendo que fora da caridade não há salvação.
fortíssimo, não, gente? Então, a moral do Espiritismo não convém a todos. Então, se não convém a todos, aqueles que não acreditam, que não concordam, que não aceitam, vão atacar a sua fonte. Vão atacar a própria doutrina. Vão querer descaracterizar a doutrina. Isso explica por que na época das cruzadas, né, os cristãos viajavam lá para o Oriente, né, Oriente Médio, em rumo onde hoje fica Jerusalém, cidades históricas pelas quais Jesus passou. Numa época em que a região era dominada pelos árabes, que eram muçulmanos, o que os cristãos fizeram? Os europeus. Não, nós temos que defender a Terra Santa. Senão Jesus vai ser esquecido. E sabe como é que eles foram lá para defender? Ou nós, né? Fomos lá defender a Terra Santa? Usando o quê? Armas. Com símbolo de cruzes. Né? E Jesus foi crucificado. E mataram pessoas, seus irmãos, porque nós homens, terráqueos, somos filhos de Deus. Não tem essa. O cristão é filho de um Deus, o muçulmano é filho de outro, e assim por diante. O judeu é filho... Não. Nós somos todos nós filhos do mesmo Pai. Ainda que cada religião tenha uma visão que pode ser diferente em alguns aspectos, e é diferente em alguns aspectos, uma religião com outra religião, mas também há pontos de contato. O que é ponto de contato? Pontos em que elas vão falar a mesma coisa. É importante fazer o bem, fazer a caridade, desenvolver a paciência, né? Entre outras virtudes. Entre outras virtudes. Então, nesse sentido, né, o espiritismo, a moral espírita, não convém a todo mundo. É por isso que ele é atacado. E isso, olha só, Allan Kardec, gente, estava muito à frente do seu tempo. E tem gente que fica acusando ele de ser racista. Né? Vou falar um pouco sobre isso aqui, viu, gente? Sobre o racismo. Então, veja, ele está tão à frente do seu tempo que ele fala assim, não, mas é coisa boa. Né? Esses aí, eles são bons para o espiritismo. Esses adeptos que estão trazendo confusão. Por quê? Porque eles estão forçando os demais espíritas a pensar, pera lá, mas será que o espiritismo é isso mesmo? Será que com esse posicionamento não estão transformando ele de ciência num dogma? Será que não estão fazendo o espiritismo uma nova igreja? Porque Allan Kardec deixou bem claro. O espiritismo é uma ciência, mas não é ciência da fé cega. Ele é uma religião, mas não é religião da fé cega. Porque se for para o espiritismo desenvolver a fé cega, então ele não é religião. Ele foi muito mal compreendido por alguns espíritas. Porque tem espírita que fala que o espiritismo não é religião. E a gente vai encontrar em Kardec ele falando, não, se for para desenvolver a fé cega, então o espiritismo não é religião. Ele fala com todas as letras. Mas ele também fala com todas as letras que é a religião da fé raciocinada. Do bom senso, da lógica, da razão. Né? Então, nesse sentido, esses espíritas que estão fora da linha, estão equivocados, a gente não tem que ficar brigando com eles, xingando eles. Até porque se a gente começa a xingar, eu não estou sendo espírita. Porque não é isso que a doutrina nos ensina. Mas o que o fulano está fazendo é gravíssimo. E eu tenho que falar a minha posição. Eu tenho que dizer que eu não concordo. Mas eu não preciso xingar, eu não preciso gritar, eu não preciso tratar com falta de respeito, com falta de carinho. Eu não preciso ser intolerante. Eu não preciso desenvolver uma cultura de ódio, de raiva, de inveja. Não.
Nossa, como que é complicado nessa hora ser espírita, né? Nessa hora é mais fácil a fé cega, né? Porque é só acreditar e pronto. E não se discute. Não, o Espiritismo, ele nos dá a possibilidade de discutir com respeito. Porque você conviver numa sociedade onde as pessoas pensam diferente, isso é de uma riqueza. Que um dia nós vamos entender isso. Isso é de uma riqueza. Mas nós ainda não sabemos conviver com o diferente. Nós não aceitamos o diferente. Nós queremos impor a nossa crença nele. O nosso pensamento nele. A gente pode até estar certo, viu, gente? No nosso pensamento. Mas a gente não deve impor nada a ninguém. Gente, tem alguém que está com o microfone ligado? Está dando microfonia. Viu? Obrigado. Obrigado. Então, vejam vocês, gente. O Espiritismo, né, ele é uma doutrina que nos ensina a nos posicionar, sim. A denunciar, sim. A ser firme, sim. Mas, ao mesmo tempo, ser respeitoso. Né? Então, a gente não tem que, em nome da caridade, ficar quietinho e deixar o outro falando um monte. Não. Eu não tenho que ficar quietinho. Ah, mas tem que ser caridoso. Não vou falar nada. Ah, coitado do meu irmão. Coitado de uma ova. Se está falando em nome do Espiritismo e está falando bobagem, a gente tem que ser firme com ele, sim. Ah, não precisa faltar com carinho. Né? Assim os nossos filhos. Por que, que o professor ele consegue ter autoridade na sala de aula? E vou falar baixinho que eu sou professor, viu, gente? E sofre em casa para ter autoridade com os filhos. Por que, que o aluno obedece? Estou falando até baixinho, viu, gente? É brincadeira, posso falar alto, não imagina. Né? Mas por que, que o aluno obedece o professor, né? E o filho não obedece o pai? O pai que é professor, por exemplo. Né? Claro que não é todo professor, eu não quero que nem o professor se sinta, não é isso. Né? Estou falando mais pensando em mim mesmo, na minha experiência, como professor e pai. Né? Porque com o filho dos outros, a gente tem mais paciência. E com o nosso filho, com a nossa filha, ah, não é meu filho. E como eu amo, eu não preciso tratar com tanto carinho. Agora, com o filho dos outros, se eu não trato bem, eu posso perder o emprego. Né? Olha que coisa louca. Nós somos, né? Loucura. Então, a gente acaba desenvolvendo com o filho dos outros uma calma que, de fato, a gente não tem. E que com os nossos, a gente abdica de usar essa mesma calma. Então, com os nossos, a gente fala, eu não tenho paciência. E pronto. A encrenca está feita. Né? Gente, e aí? Parece que tem coisa aqui da Lucélia, né? Tem uma mensagem da Lucélia. Você lê para nós, fazendo favor? Então, hoje, contradições que presenciamos irão se resolver? Eu acredito que sim. Até porque, Lucélia, se elas não se resolverem, o Espiritismo vai fracassar na sua missão. Entendeu? O que Allan Kardec está dizendo aqui no texto, né, ele está falando assim que vai se resolver. Não nesse sentido. Agora, por analogia, eu acredito que sim. Respondendo a sua pergunta. Quer dizer, eu não estou ficando em cima do muro. Por analogia, sim. Né? Mas o que ele está querendo dizer? Que Deus permite isso, por quê? Para fazer com que cada adepto sincero, e o adepto sincero não é melhor que ninguém, ele não é melhor que ninguém, ele não é mais evoluído que ninguém, ele não é puro, não. Mas o adepto sincero é aquele que procura viver esses ensinamentos. Que é muito difícil. Né? Então, para esse adepto sincero,
Para ele começar a questionar o outro. Olha lá, não, mas não é bem assim. Né? Porque ainda no movimento espírita nós temos uma visão que é uma influência de muitos anos na igreja, né? Então, aquela coisa assim, ó, ah, não, mas o irmão está falando, é que é irmão, né? Vamos ouvir o irmão. Ah, não, tá bom. Ah, não, em casa eu falo se eu gostei ou não da palestra, mas na hora que termina a palestra eu vou lá, eu abraço o orador, eu beijo ele. Pois em casa eu falo que eu não gostei, né? Quer dizer, não, se eu não gostei, eu tenho que falar para a pessoa, ó, tal coisa eu não gostei, por isso, por isso, por isso. Achei que tal explicação você se confundiu um pouco, por isso e por isso. Quer dizer, essa é a chamada crítica construtiva. Nós ainda temos medo de fazer crítica construtiva. Como todo mundo, né, que trabalha no centro é trabalhador de boa vontade, então a gente acha que tem que ser caridoso com o trabalhador de boa vontade. E tem que ser caridoso. Não tem que faltar. Tem que ter caridade. Mas também tem que se posicionar. Em nome dessa caridade, o espírita não se posiciona. Ele age numa doutrina, que é uma ciência, ele age como se fosse numa igreja, né, qualquer igreja, não estou falando especificamente a católica, né, onde existe o dogma. Porque na onde existe o dogma, não tem debate. São os mais experientes, né, os eleitos, né, o cara é o Papa, falou, acabou. O espiritismo não é assim. O espiritismo não tem dono. Né? Tá, Allan Kardec ele esclarece assim, ó, no livro Obras Póstumas. Ele fala assim, ó, que a maior autoridade do espiritismo é a autoridade moral. Então, o espiritismo não tem cardeal, não tem papa, não tem bispo para falar assim, o que o fulano falou, ninguém questiona, porque ele é o papa do espiritismo. Não tem isso no espiritismo. Então, quem pode falar em nome do espiritismo? Qualquer espírita. Qualquer espírita. Né? Agora, se alguém falar para mim que eu estou errado, me fala em qual livro que Allan Kardec está dizendo o contrário do que eu estou dizendo aqui. Segundo Allan Kardec, qualquer espírita fala em nome do espiritismo. Agora, é claro que quando ele fala qualquer espírita, ele está pensando no adepto sincero. Né? É óbvio que ele está pensando no adepto sincero. Né? Ele não está pensando nesses que fazem palestras, né? E com informações gravíssimas, antidoutrinárias. Isso, ele não está falando que esses aí são representantes do espiritismo. Ele está falando do adepto sincero. Agora, mas o adepto sincero, ele pode ter uma visão equivocada sobre um tema ou outro? Claro. Nós somos espíritos de evolução, gente. Eu, quando era mais novo, eu tinha cada ideia que hoje o meu pensamento mudou completamente. Mas eu era mais novo, eu tinha uma compreensão da realidade. O mundo naquela época era diferente. Hoje eu tenho um pouco mais de experiência, né? Tenho alguns anos a mais de leitura. Né? O que mais? O mundo mudou. E passei também por experiências que me mostraram que as coisas não são assim tão simples. Né? Como todos nós passamos. Né? Não é, Adolfinho passou. Não, todos nós passamos. Isso não é exclusivo meu, não. Né? Isso acontece com todos nós. Agora, o que nós precisamos fazer? Né? Procurar ser fiel aos ensinamentos de Allan Kardec. Porque a régua, em matéria de espiritismo, a régua é a obra de Allan Kardec. Não tem outro autor. Não tem. Não tem. E para falar que ele está ultrapassado, gente, não é um autor que vai falar, não. Né? Então está tendo um debate aí, gente, se me permite, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Não vou me alongar, não, porque se alguém quiser, depois é só pegar o meu nome, né? E tem palestras minhas
sobre esse assunto, e também tem um artigo que eu escrevi sobre esse assunto. É sobre Allan Kardec e o racismo. Né? Então, para quem não sabe, hoje há um debate no movimento espírita, tem espírita falando, pasmem, meninas, não sei se vocês estão sabendo disso, mas tem espírita falando que Allan Kardec, né, ele era racista. Allan Kardec era racista. E no meu trabalho de pesquisa, quando eu estudei, a questão era essa mesmo, se Allan Kardec era racista ou não. Porque só que naquela época, quando eu estudei esse artigo, no ano de 2015, quem chamava Allan Kardec de racista eram os adversários do espiritismo, não eram os espíritas. Hoje tem espírita falando que ele é racista. Então eu fui estudar o que é racismo. Primeira coisa, peguei vários livros, não peguei livro espírita, não. Eu fui lá na faculdade, peguei artigo científico, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Eu fui ver o que a academia, né, como que ela define o que é racismo. Aí encontrei uma outra palavrinha, né, parecida, que é racialismo. Racialismo. E descobri que na época de Kardec, no século XIX, havia uma ideia, né, de que existiam raças, né, entre os seres humanos. Que a raça branca é a raça que seria superior a todas as outras, em termos de evolução, a que ficava em último lugar, a raça negra. Né? Então, no século XIX era muito comum assim, textos falando sobre os amarelos, né? Os negros, os brancos. Né? Depois a gente vai encontrar textos falando de vermelhos também, né? Mas essa definição, né, em brancos, amarelos e negros, essa foi a que permaneceu por mais tempo, né? Essa crença. Então, gente, veja, os pesquisadores acreditavam que a raça branca era superior. E aí, quando eles comparavam com a raça negra, eles falavam daquele africano que morava numa comunidade isolada da África. Porque a maioria dos países africanos ainda vivem da agricultura, da pecuária, do extrativismo mineral, do extrativismo vegetal. Tem país na continente africano que praticamente não tem indústria. Ah, mas tem países, como, por exemplo, a África do Sul, que é um país industrializado. Faz parte dos BRICS, África do Sul. Né? Então, quer dizer, e está no continente africano. Né? Mas, do modo geral, é um continente muito pobre ainda, o continente africano. Né? Então, que naquela época, século XIX, era mais pobre ainda. Não é? E, bom, não dá para falar que era mais pobre ainda, porque sempre foi pobre, né? E com o crescimento econômico, a riqueza foi ficando cada vez com pouquíssimas pessoas e a pobreza só aumentando o número de pessoas, né? Abaixo da linha da pobreza. Né? Então, assim, qual que era a crença? Os brancos, né, raça branca, e aí, o que é raça? O conceito de raça? Tem a ver com a pele, né, a cor da pele, tem a ver com a boca, né, o rosto, né, os lábios, os olhos, né, traços físicos, raça. Assim como a gente também fala até nos dias de hoje, em raça de animal. Normalmente, a pessoa fala, o meu cachorro tem pedigree. Quer dizer, o cachorro de raça. Né? O pai era da mesma raça que a mãe. Não é um vira-lata. Vira-lata é quando cruza raças diferentes. Não é? Aí vira-lata não tem preço. Não é? Aí fica lá para adoção. Né? O vira-lata. Agora, esse que tem pedigree, tem cachorro aí que eles pagam. As pessoas pagam R$2.000, R$3.000. Eu não estou assim entrando eu não quero fazer nenhuma polêmica. Né? Se vale R$2.000, R$3.000, se tem que pagar, se não tem que pagar. Não. Eu acho que esse não é o ponto. Eu penso assim, a gente tem dinheiro
gente faz com o nosso dinheiro o que a gente quer. Não é? Então, quem sou eu para ficar questionando o que a pessoa faz com o dinheiro dela? Acho que isso não é o ponto, isso não é o caminho. Né? Mas tem essa ideia de raça pura, não é? E que a raça branca, no caso, era uma raça superior às outras. Né? E era superior por quê? Porque, do ponto de vista tecnológico, por exemplo, tinham armas mais avançadas. Que, do ponto de vista da beleza, e aí criaram o quê? Um padrão de beleza. Não é? Da mulher loira, do homem loiro, né? A mulher de olhos verdes ou azuis, o homem também, né? Magra ou magro, o estereótipo. Né? E não é assim. Quer dizer, quem falou que tem que ser magra ou magro para ser bonita ou bonito? Quem falou que tem que ter olhos verdes ou azuis para ser bonito ou bonito? Né? Entre outras coisas. Então, isso foi criado pela raça branca. Né? Essa coisa da beleza. Aí tem um texto de Allan Kardec que vai falar da teoria da beleza e vai falar do negro. Né? E aí ele falando de alguns traços do negro, ele vai falando o quê? Que era uma raça inferior. Só que isso, gente, era o conhecimento que se tinha na época. E ele é acusado de ser racista por falar que o negro ele tinha traços grosseiros. Era um corpo grosseiro. Mas a palavra racismo, que a gente fala no dicionário, a gente vai encontrar assim, ó, racismo é comportamento. Como é que é, Adolfinho? Comportamento de ódio, de desprezo por uma pessoa ou por pessoas de outra raça. E outra coisa, hein? Não tem esse negócio de racismo reverso, não. E ainda dentro do conceito de racismo, né, ele é uma prática da classe dominante. A classe dominante era formada de quem? De brancos. Portanto, o preto que não gosta de branco, que fala de branco, né, ele não vai humilhar o branco como o branco humilha o preto. O preto é pobre, o branco é rico. Claro que eu estou falando de um jeito aqui, ó, de estereótipo, né? Porque hoje em dia tem muito preto rico e tem muito branco pobre, né? Mas quando a gente vai examinar a maioria da população, ainda é assim. A gente carrega essa herança, né? De modo que o racista é aquele assim, que esfrega na cara do outro. Eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Eu vou, você não vai. Você vai para a cadeia, eu não vou. Eu tenho dinheiro para pagar advogado, você não tem. E por aí vai. Né? Então, quer dizer, racismo é comportamento de ódio. Aí, lendo esses textos aqui de Allan Kardec, ele tá estimulando ódio aqui, nesses textos? Do que nós lemos aqui hoje, ele está estimulando ódio? Meninas, eu estou perguntando. Desses textos que nós estudamos aqui hoje, até agora, ele está estimulando ódio? Não, não. O desprezo? Também não. Dos textos que nós vimos semana passada e nas semanas anteriores, em um texto, vocês lembram de um texto, Allan Kardec estimular a ideia de ódio? Hã? A prática da violência? A gente encontra isso num texto dele. Vocês lembram disso? Ele recomendando para a gente a ser violentos, a menosprezar preto, índios. Vocês viram isso, gente, no texto dele? Não. Então, como é que ele pode ser racista? Se racismo é ódio, não é? É desprezo, é esse comportamento, é isso que é racismo. E se ele não era assim, ele não pode ser tratado dessa forma. Então, quem fala hoje que ele era racista, está usando o que nós na história chamamos de anacronismo. Por quê? Está trazendo um conceito do século XXI para o século XIX. Mas no século XIX acreditava-se que os negros eram inferiores. Acreditava-se. E faziam pesquisas. Mas acreditava por quê? Porque lá no continente africano tinham muitos negros que viviam na condição de miséria. Enquanto que na Europa, onde viviam os brancos, predominantemente brancos, né,
A falar que não tinha miséria na Europa é mentira. Tinha miséria também. Mas dá para comparar? Não, não dá para comparar. Né? Os países ricos, a maioria dos países ricos continuam na Europa, com exceção dos Estados Unidos e o Canadá, que estão na América, né? E da Austrália, né? E talvez a Nova Zelândia, lá na Oceania. Com exceção desses países aí, a maioria dos países ricos estão na Europa. Ah, tá, não, tudo bem. A gente pode encontrar lá na Ásia também. A China, por exemplo. É verdade. Né? É verdade. Né? Mas a maioria dos países ricos estão concentrados na Europa. Né? Eu acho que eu falei demais, né? Não havia necessidade de tanto, mas eu acho que era importante falar e esclarecer para as pessoas que racismo é comportamento de ódio. Nós não encontramos isso na obra de Kardec. Então, ele não pode ser assim chamado. Viu? Então, para falar as coisas, gente, tem que ter autoridade. E vocês desculpam, né? Está falando o historiador. Nossa, mas o Dolphin, ele não é nem um pouco humilde. Olha só a agressividade. Não, mas eu não estou querendo dizer nesse sentido. E se pareceu nesse sentido, eu peço desculpas. Não foi essa a minha intenção. Qual que é a minha intenção? Primeiro, a gente tem que saber o que é, para depois acusar as pessoas. Se eu conhecer Allan Kardec, encontrar na obra dele, né, aonde que ele mostra que ele é racista, para falar aqui, ó, que nesses textos que tem e que os adversários acusam ele de racista, é uma visão racialista, visão do século XIX. Mas racismo, de ódio, não. Ele não sentia ódio pelas pessoas. Muito pelo contrário. Né? Então, eu achei que foi uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Bom, tem perguntas aí? Não. 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 E alguém quer falar alguma coisa? Fale agora. O cálice para sempre. Então, vamos ler mais um pouco? Vamos. Eu tenho que mudar aqui o texto ou não? Tem, né? Tem sim. Sobe um pouco. É. Aí. De fato, o Espiritismo tem realizado numerosos milagres de reformas morais, mas pensar que essa transformação pudesse ser súbita e universal seria desconhecer a humanidade. Entre os crentes, há o que, como eu disse, só vem do Espiritismo a superfície, que não compreende o seu objetivo essencial. Quer por falta do julgamento, quer por orgulho, dele aceita apenas os que os lisonjeiam, repelindo o que os humilha. Não é, pois, de admirar que alguns espíritas o tomem o sentido inverso. Isso pode ser lamentável no presente, porém não terá maiores consequências para o futuro. Perguntai. Só um minutinho. Só um minutinho. Por que não vai ter maiores consequências? Porque nós vamos ser homens bons. Né? Pode continuar. Perguntai por que Deus não impede os erros? Perguntai-lhe por que não criou perfeitos homens de imediato, em vez de lhe deixar o trabalho e o mérito de se aperfeiçoarem? Porque não se fez a criança já nascer adulta, dotada de raciocínio esclarecida, em vez de deixá-la adquirir a experiência pela vivência? Porque as árvores só atingem o pleno desenvolvimento após longos anos, e o fruto só amadurece quando a estação propícia é chegada? Perguntai-lhe porque o cristianismo, que é sua lei, é sua obra, sofreu tantas flutuações desde o seu nascimento. Porque permitiu que os homens se servissem de seu nome sagrado para cometer tantos abusos, mesmo os crimes, e derramar tanto sangue? Nada se fez bruscamente em a natureza.
tudo marcha gradualmente conforme as leis imutáveis do Criador, e essas leis conduzem sempre o objetivo que ele o propôs. Ora, a humanidade na Terra ainda é jovem, malgrado de pretensão e de seus doutores. O Espiritismo também mal acaba de nascer, cresce depressa, como vedes, e desfruta de excelente saúde. E preciso, contudo, que lhe deis o tempo para atingir a idade viril. Eu vos disse também que os desvios de que vos lamentais têm o seu lado bom. São os próprios espíritos que vêm explicar. Eis uma passagem de uma comunicação dada a respeito. Então, aqui, ó, ele vai mostrar agora uma comunicação do espírito, uma instrução do espírito superior, né? Relacionado aos erros dos espíritas. Veja, nesse parágrafo, olha, Allan Kardec, a gente não sente nas palavras dele ódio para com o semelhante, né? A gente tem que guardar isso daí. Vamos ver o que o espírito está falando aqui. Vamos lá. Os espíritas esclarecidos devem felicitar-se pelo fato de as ideias falsas e contraditórias se revelarem agora, porque são combatidas, arruinam-se e se esgota durante o período da infância do espiritismo. Uma vez purgado de todas as coisas más, ele luzirá com o brilho mais vivo e marchará com um passo mais firme quando tiver alcançado em seu pleno desenvolvimento. Olha, gente, aqui o espírito falando, né? Olha só, os espíritas esclarecidos devem fazer festa, né? Por conta dessas revelações falsas. Por quê? Porque elas vão ser o quê? Combatidas. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente tem que se posicionar? Sim. A gente tem que combater? Sim, tem. E aqui, ó, é o espírito superior falando, ó. Aqui, ó. As ideias falsas sendo o quê? Combatidas. Só que nem o espírito superior, e muito menos Allan Kardec, está falando que é para a gente combater com sentimento de ódio ou vingança. Então, eu vou manter a caridade como um princípio. E vou procurar ser caridoso. Mas eu tenho que combater as ideias falsas, né, no meio espírita. Eu não posso compactuar com elas. Compreende? Né? Então, quanto antes a gente puder resolver essas questões, melhor. Né? Ah, mas e vai ficar nesse embate e nessa coisa louca? É importante que fique nesse embate. Importante. Mas a gente... Porque o que vai permanecer, gente, é verdade. Né? Olha, Allan Kardec começou, e a gente estava falando sobre isso, no início do item 5, né? Que todo o mal que foi feito para o Espiritismo foi um bem, não foi um mal. Que sem ele, o Espiritismo não teria se desenvolvido tanto em tão pouco tempo. Você está falando aqui, ó, os espíritas esclarecidos têm que felicitar pelo fato das ideias falsas e contraditórias se revelarem agora. Porque são combatidas. Então, nós temos que combater as ideias falsas e contraditórias. Sem faltar com respeito, com carinho, sendo tolerante, mas se posicionando. Tá? Bom, gente, vamos parar por aqui. Nosso horário já chegou. Tá? Na próxima semana, vamos começar aqui, ó, a essa judiciosa apreciação. Que é Allan Kardec comentando o ensino do espírito, né? Mas nosso horário já chegou. A Luciana já escreveu ali, ó. Pode. Interessante faz da evolução.
acho que é interessante fase, né, da evolução. Sim. É por isso, Lucélio, voltando à sua pergunta, né, que as contradições, né, que presenciamos, elas vão se resolver. Elas tendem a se resolver, porque a verdade sempre prevalece, né? E isso, gente, ó, é uma máxima. Isso traz um alento para nós tão grande, mas tão grande. E é por isso que a gente não tem que perder a nossa fé em Deus, fé na vida, acima de tudo, fé no futuro. Porque dias melhores virão. E eles estão vindo. E eles estão chegando. Viu? E eles estão chegando. Tá bom? Bom, terminar então. Zilda, você faz a prece para nós, por favor? Faço. Faz a prece para nós, estão fazendo, por favor. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer essa espiritualidade que esteve presente junto de nós, agradecer os nossos anjos de guarda, que está sempre nos auxiliando, agradecer por tudo que recebemos de Deus, nosso Pai, o nosso Criador, por mais esses ensinamentos que estão sempre nos esclarecendo a mais sobre o Espiritismo, nossos comportamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos que perdoar quem nos tem ofendido, e livrai-nos, Senhor, de todas as perseguições do mal, hoje, agora e sempre, que assim seja.